glória do teu nome. Amém. Pode sentar. Sente-se. Aleluia. Pode ser, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus. Fico muito alegre de retornar aqui mais uma vez, né? Eu vim aqui quando estava o pastor Leandro e Deus agora me concedeu mais essa oportunidade de estar aqui, né? Essa honra. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra a cada coração nessa noite. Aqui, logicamente, estamos aqui de forma coletiva. Estou pregando aqui a um grupo de pessoas, mas Deus tem palavra de forma particular a cada um. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra que Deus colocou em meu coração se encontra em Juízes, capítulo 6, versículo 1. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, continue procurando. Deus abençoe o pastorado, seu ministério, sua família. Na verdade, não tem como eu separar ministério e família, né? Que o nosso maior ministério aqui na terra é a família. Se a família está ruim, o ministério também não vai bem. Amém? Os irmãos acharam? Juízes 6, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aqui é uma história, creio eu, que bem conhecida pela a maioria dos irmãos aqui. Nessa época, Josué já tinha conquistado a maior parte da terra, né? Logicamente que ele não destruiu todos os povos ali, ele não conseguiu executar de forma completa essa obra que o Senhor deu para ele fazer. Então passa esse tempo, começa então o tempo de juízes em Israel, que Deus levantava esses homens, que eles julgavam a nação, saíam à guerra para dar vitória a Israel. E o texto vem dizer que o povo de Israel, eles começaram a fazer as coisas que o Senhor não se agradava. Esse livro de Juízes, para quem leu ou para quem quer ler, vocês verão que ele começa em cima, depois cai, ou seja, não tem aquela constância, ou não vai subindo, melhorando.
mas uma hora está bem, outra hora está mal. Assim era o tempo de Juízes em Israel. Então, como o texto vem dizer, que Deus, o próprio Senhor, entregou a Israel, a sua nação escolhida, àquele povo, os midianitas, que por 7 anos, tudo aquilo que a nação produzia, todo cereal, todo alimento, viam esses povos e tomavam tudo. E acabavam que deixando aquele povo, aquela nação em uma situação de pobreza. Tudo o que produzia era tomado. E aquilo durou 7 anos, o texto vem dizer. Meus irmãos, quando Deus permite a prova vir em nossas vidas, tanto aquela que Deus permite, como aquela também que as nossas atitudes erradas atraem para nós, o que cansa a vida do crente não é talvez aquela potência, não é o estrago que o prejuízo, que a consequência daquilo traz, mas quando aquilo é de forma repetitiva, passa tempo, passa dias, anos e meses, é a mesma coisa. Dá a impressão que você está andando com um carro com o tanque furado, porque toda hora você enche e logo acaba o combustível e você tem que encher de novo. Essa é quando a prova ela começa a ficar constante. Muitas das vezes tenta pegar o crente, Satanás vem tentar pegar o crente na canseira. Não vem na força, mas vem na canseira. Hoje você resiste, amanhã também. E daqui 1 ano, daqui 10 anos, 15 anos, aquela mesma situação, naquela determinada área. E isso, meus irmãos, foi destruindo aquela nação. E essa vida que estamos vivendo aqui, pelo ciclo dela, ela vai nos apertando cada vez mais. E uma coisa que ela toma muito é o tempo. Ela vai tomando o nosso tempo. Um exemplo, a pessoa hoje trabalha, tem ali o seu emprego, e vai passando mais o tempo, as coisas vão ficando mais difíceis, e aquela pessoa vai ter que buscar outras rendas, até mesmo ter o segundo, ou até mesmo o terceiro emprego, para manter a sua casa, para manter a sua família. Ou seja, a vida vai apertando a gente, a cada um. Passamos pelo processo da pandemia, que durou esses anos. As igrejas fecharam. Muitos irmãos, infelizmente, nem voltaram mais para a casa do Senhor. Nem voltaram. E nós devemos estar preparados. Devemos ter substância, devemos ter crédito com o Senhor. É por isso que Paulo fala a Timóteo: guarda o bom depósito. Aleluia. É época de fazermos depósito para com Deus, na oração, na leitura da palavra. Aleluia. Porque não sabemos quais serão os tempos futuros. Eu creio e acredito que irão melhorar. Mas às vezes o Senhor Deus pode pensar de uma forma diferente. E cada mensagem que você escuta, cada pregação, cada momento com Deus, lá na frente vai fazer toda a diferença. Oh, glórias a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O texto vem dizer que os filhos de Israel
a eles, clamaram a Deus. E o versículo 10 vai dizer: e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Aí o versículo 11, já vamos entrar na vida de um homem, que não era super-homem, que entra na situação que eu acabei de falar, que estava cansado da mesma situação. Quantas pessoas aqui, às vezes se encontram enfraquecidas, por uma situação que a todo momento continua e não passa. Mas eu tenho algo para te dizer: vai passar. Deus vai entrar com providência na sua vida. Versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bizerita. E Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para se salvar dos midianitas. Como eu falei, tudo aquilo que Israel produzia, os midianitas e outros povos levavam. O texto vem dizer que ele malhava trigo no lagar, estava no lugar errado, pois era um lugar mais escondido. Se malhava trigo no lugar mais aberto. E devido a essa preocupação, Gideão estava fazendo isso. Custava mais trabalho, quem sabe não tinha a mesma qualidade naquele trabalho que ele fazia, mas era o possível. E Gideão estava nessa situação. E Deus me trouxe aqui a falar a pessoas que não tem talvez aquela quantidade de fé, sabe? Que são seres humanos, não são super-homens, não são super-mulheres. São pessoas que estão cheias de dificuldades. Não é fácil, né? Eu estou aqui pregando a vocês também, eu tenho as minhas dificuldades, né? Eu praticamente tenho 2 empregos, tenho que estudar, fazer estágio, para tentar trazer uma vida melhor à minha família. Não tem outro jeito. Então a vida está difícil para todo mundo. Para todos. Então nós devemos o quê? Nos fortificar. Nos fortificar. Porque os tempos não são fáceis. E vamos ver como que Gideão estava. Então, versículo 12: o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Gideão já estava começando a questionar: cadê Deus? Cadê aquilo que nos contaram, aquele Deus que com mão forte nos tirou do Egito? Cadê os milagres que aconteceram no passado? Tem tantas pessoas nessa situação. Como eu disse, o povo clamou, Deus respondeu, e aparece então a Gideão para usar ele para mudar aquela situação. O milagre vinha da parte de Deus. Mas sabe quem era a bênção para a nação de Israel? Era o próprio Gideão. Deus não vai te dar bênção, Ele vai fazer de você a bênção aonde você está. Você vai ser a ferramenta que vai mudar a sua vida. Oh, glórias a Deus.
para você. Ele vai te capacitar para você andar e passar por essa porta. Continue clamando a Ele, fazendo a sua parte, mesmo que seja pouco, que seja o seu máximo. Tem pessoas que conseguem ir mais longe devido a algumas situações, alguns privilégios que a vida deu, outros não. Enquanto uns caminham 10 passos, outros caminham meio. E não é por culpa desta pessoa, é porque a vida não proporcionou essa criação, não deu esse privilégio. Mas pode ter certeza que Deus é justo. Nem que você dê meio passo, um passo, o restante dos 9 passos Ele vai dar. Ele vai te levar ali na frente. Às vezes você vê tantas pessoas passando na sua frente. Calma. Aleluia, glória a Deus. É Deus que está estruturando você. Às vezes tantas pessoas te prejudicando, te caluniando, travando você, ou de ordem espiritual, ou são pessoas que estão fazendo isso. Eu não sei aqui se alguém já brincou de estilingue alguma vez. Pega aquilo, puxa a pedra e solta. Se eu pego esse instrumento, se eu não puxar aquele elástico, a pedra não vai. Mas eu tenho que puxar para trás, não é para frente. Tem que ser para trás. E essas situações Deus permite que a sua vida vá para trás, que as coisas não dê certo, os prejuízos, mas é Deus impulsionando você para você chegar longe. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Aqui neste momento, Gideão começa a expor, começa a conversar com o Senhor Deus a situação dele. Deus já sabia de tudo isso. Ele precisava falar, que o ser humano ele precisa falar. Por que você acha que você precisa orar? Às vezes você precisa de algo e você pede a Deus. Deus sabe das suas necessidades, até mais. Tem coisa que Deus sabe que você precisa, que nem você mesmo sabe. Mas por que então você tem que falar? É porque isso cria intimidade. Porque isso é bom para o seu coração. Para você compreender mais Deus, para Deus fazer você se compreender a si mesmo. Talvez você pense algo de você, mas a verdade não é nada disso. Aí Deus cria situações que acontece algo que você entende realmente quem é você. É assim que funciona. A oração gera intimidade. Como que eu tenho intimidade com alguém se eu nem converso? Eu conheço a pessoa. Quanto mais eu vou conversando com essa pessoa, mais intimidade eu vou ter. E vai chegar o momento que essa pessoa, ela vai me contar coisas devido à intimidade que foi conquistada, que ela não conta para todos. Assim também é com Deus. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele não tinha nada que fazer isso. Ele avisa quem? Abraão.
meu amigo. Deus chama ele de meu amigo. Essa é a relação que Deus quer ter conosco. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui Gideão expõe as suas dificuldades diante de Deus. Diz que é pequeno, tanto da sua casa como a sua tribo. E Deus não precisa de ajuda do homem para fazer algo. Gideão se julgava alguém incapaz para tal obra. Ele se julgava incapaz para tal obra. E assim é o começo da vitória do crente. Porque ele sabe que ele é dependente de Deus. Glória a Jesus. Ele não vai se ensoberbecer. As pessoas vão ver e vão falar assim: nossa, que bênção que o Douglas recebeu, que o irmão Douglas recebeu. Olha, mas ele não tem capacidade para isso aí. Foi Deus que fez a vida dele. Sabe por quê? Porque a glória é de Deus. Aleluia. Todos aqui somos vasos na mão de Deus, independente da sua condição. Todos aqui somos iguais diante de Deus, pela palavra, a régua para todos. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. E mesmo assim, Deus chama Gideão. Gideão pede provas de fé a Deus. E Deus responde. Deus levanta aquele homem desacreditado, como qualquer crente ficaria, com muitos anos de prova, qualquer um, do cooperador ao pastor. Aquele homem que se julgava pequeno, que todo dia era um milagre estar vivo. Sabe aquela pessoa que, eu não digo nem que vive o dia, ela vive a hora? É essa situação. E fez dele um grande libertador. E hoje aqui, milênios de anos depois, estamos aqui falando dele. O que Deus faz na vida do homem? O que Deus faz na vida de um vaso que se deixa ser enchido, que se deixa ser moldado por Ele? Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. As pessoas falam, deixam falar. Não precisa querer se justificar para todos. Faz o que Deus falou para você e segue a sua vida diante dele, porque Ele vai te justificar. Ele vai te tirar do último lugar da fila e te colocar lá no primeiro lugar. Oh, glórias a Deus. O homem querendo ou não, o homem ajudando ou não. É isso que Deus faz em nossas vidas. Quando chega o tempo, mas Deus não fala comigo. Às vezes a pessoa pensa assim: eu oro a Deus, mas Deus não responde. Deus ele orienta o crente quando ele está ensinando, mas na hora da prova, na hora que o professor aplica a prova, ele não fica ali orientando o aluno, passando a matéria de novo. Mas com Deus tem uma diferença. Quando Ele libera a prova na sua vida, é porque Ele sabe que você tem a condição em Nele de passar, de ser aprovado. Meu Deus. Então continue. E foi assim, meus irmãos.
Gideão, depois que ele conquista, ou seja, liberta aquele povo de Israel dos midianitas, as pessoas queriam fazer dele rei, ele não quis. Quantas pessoas não acreditaram no começo? Quantas? Mas essas mesmas pessoas queriam fazer dele rei, líder deles. E a vida do crente, meus irmãos, é dessa forma. Devemos entender que a vida do crente, o obreiro, não é de um dia para a noite. Mesmo que o mundo seja tudo rápido, né? Tudo rápido. Mas as coisas com Deus, a formação do ser humano, o crescimento demora anos. É porque Deus está te preparando para toda boa obra. Está te preparando a chegar à estatura de varão perfeito, para chegarmos ao céu. Glórias a Deus. Bendito seja o seu nome. E depois que Deus então responde aquelas perguntas, faz Gideão entender que ele pode ser um vitorioso em Deus. Talvez você nem acredita, mas você pode ser um vitorioso em Deus. E Deus então escolhe ele para ir à batalha. Acredito que os irmãos já sabem da história. Tantos homens, 32.000. Só sobraram 300. Então Deus manda que o povo marchasse, fosse com tochas, com vasos, fizesse ali um procedimento que acaba confundindo o exército dos midianitas. E eles fogem. E neste momento Gideão manda convocar o restante do povo para descer a guerra, para aniquilar ali aquele povo que tanto os oprimia eles. E assim, meus irmãos, de uma forma resumida, foi a vitória que Deus deu por meio de Gideão ao povo de Israel. Quantos Gideões tem aqui? Tantos? Quantas pessoas desacreditaram? Quantas pessoas que não vê a vida mudar? Que a bênção não chega. Quando aquele texto que nós usamos muito para evangelismo, que Jesus falou: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, não é só para os que estão de fora. Tem muitos que estão assim dentro do corpo de Cristo. Não tem nenhum problema você estar assim, cansado, porque é o que? Refrigério para você. Aleluia. Com permissão do pastor, a igreja pode ficar de pé? A igreja poderia ficar de pé? Bendito seja o teu nome.